Gente, brasileiros estão sendo recrutados para falsas vagas de emprego no Sudeste Asiático e acabam virando escravos, vítimas de tráfico humano em Mianmar e no Laos. Surgiu uma página, né, no Telegram, onde tinha várias vagas de trabalho, tanto lá nas Filipinas mesmo, ou na Tailândia, em vários lugares próximos. Então, quando tive que entrar no meio de uma mata e pegar um barco, né, que aí me passaram a fronteira, né, Nossa. ilegalmente. Nenhum Uhum. momento ali você teve algum impulso de fugir ou pensou sobre isso ou você buscou algum outro recurso para avisar o que estava acontecendo com você até aquele momento? E eles têm uma meta para bater. Ah, e se não bater essa meta, eles vão sofrer punições. Eles sofrem punições, agressões físicas. Que tinha que ter resultados realmente, né? Se não tinha esses resultados, você tinha que pagar por isso, que eram aí as punições que eles faziam com a gente. Lucas, você pode contar pra gente o que aconteceu com você, como você acabou se envolvendo Hum. e caindo nesse golpe, onde você estava, enfim, né? Todos esses detalhes difíceis. Bom, eu já estava na Ásia, já fazia quase um ano, né? No momento que isso aconteceu, eu estava na Tailândia. Já fazia um mês que eu estava na Tailândia. Antes disso, eu tinha trabalhado nas Filipinas por quase 10 meses, né? Ah, então, o meu contrato da onde eu estava tinha acabado, né? Uhum. E eu fui para Tailândia porque era um lugar que eu sempre queria conhecer. Comecei a fazer um trabalho voluntário por uma página que chama Worldpackers. Worldpackers, vocês já ouviram falar? Não. É uma página onde você consegue fazer voluntariado em qualquer lugar do mundo. Hum. E eu já tinha feito há muito tempo na Argentina, em algumas outras províncias fora de Buenos Aires. E é muito bom. O que seria? Você vai trabalhar num hotel mesmo, vai trabalhar na recepção, limpando, trocando cama. Eu cheguei a fazer isso durante um mês. E nesse um mês eu estava procurando um trabalho ou parecido ou mais ou menos igual do que eu já estava fazendo nas Filipinas, que foi atendimento ao cliente, né. Sim. E surgiu uma oportunidade, surgiu uma página, né, no Telegram, onde tinha várias vagas de trabalho, tanto lá nas Filipinas mesmo, ou na Tailândia, em vários lugares próximos. E como eu estava na Tailândia, eu não queria sair de lá, né. Eu lembro até que um amigo meu comentou se eu não queria encontrar alguma coisa. Nesse momento ele estava trabalhando no Camboja, e eu entrei nesse grupo, me apresentei, e eu lembro que umas 3 pessoas vieram conversar comigo, oferecendo, né, eu cheguei a fazer uma entrevista com uma pessoa a mais, fora a pessoa com que eu fiz, né, e acabei indo para esse lugar. Pode ser que nesse lugar, nesse grupo tenham vagas de trabalho reais, né, Sim. que Uhum. não seja nesse segmento de tráfico de pessoas, no caso. Porém, eu não sei se realmente para eles veem isso como um tráfico de pessoas, né, como são outras culturas, né, a forma como eu já tive experiência em muitos lugares, eu vejo que a forma de tratamento deles são totalmente diferente do nosso, né, do Brasil pelo menos. Nossa. E eles são muito mais, como se fosse militar, não sei, Sim. pelo menos lá, né, a gente tinha uma música que a gente tinha que cantar, sempre tinha um grito de guerra todos os dias, mas os chineses em si, eles tinham, toda uma como se fosse um acampamento militar mesmo, fora. E eu cheguei a conversar com um argelino,
com que falava em espanhol, né, então eu me identifiquei mais com ele por morar por muito tempo na Argentina, eu pude me comunicar melhor com ele. E era uma vaga parecida com o que eu já fazia, atendimento ao cliente, 6 meses, um salário bom. Nesse momento, para mim, não pareceu nada absurdo, porque eu já estava lá, eu Uhum. ganhava isso, então para mim era um trabalho realmente parecido com o que eu já fazia. Então, eu cheguei a fazer uma pequena entrevista com ele, depois fiz uma entrevista com o suposto RH, e a gente quadrou um dia para o carro ir me buscar na frente do hostel onde eu estava. Nossa, Não era na capital, né, não era em Bangkok, era numa outra cidade, chamava, Mae Sot. E toda essa informação eu sabia, né, e eu sabia que a empresa ficava lá. Durante a viagem em si, né, foi uma viagem tranquila, né, uma viagem longa de 7 horas. Quando chegou, eu lembro que ele parou em um posto de gasolina e lá trocamos de carro, hum, né. Até então eu tinha entendido que esse primeiro carro me levava até a cidade e depois, né, esse outro já me levava direto à empresa. Porém não foi assim, trocou de carro mais uma vez, depois teve que pegar um barco, que aí já foi aonde eu já senti que era algo totalmente estranho do que estava acontecendo, até aquele né. momento, Por assim, você não tinha sentido nada diferente no ar, nem no comportamento dos motoristas, estava tudo não, regular. não. Sim. Não, tanto porque o motorista em si, era tailandês, eu lembro de ter conversado com ele, eu tinha bom, o meu sonho sempre foi conhecer a Tailândia, eu estive na Tailândia esse um mês, eh, gosto de artistas tailandeses, eu conversei com ele, né, perguntei: "Ai, você conhece a artista tal?", "Ah, eu Uhum. conheço", "Ah, eu conheci ela", e eu tinha conhecido há dias atrás essa uma cantora de lá, mostrei a minha foto, ele: "Ai, que legal", ele colocou uma música. Com ele, não querendo dizer que ele não sabe, pode ser que sim, pode ser que não, né, que tem pessoas que talvez participam disso e nem sabe para onde estava me levando. Como eu Sim, disse, ele me levou até um lugar, de lá outra pessoa me pegou e ele ia voltar para casa. sim. E só Pode ser que ele estava saiba, pode ser que ele saiba, pode ser que não, pode ser que não. e só estava você no carro. Sim, nesse Hum, dia só chegou eu. Uhum. Eh Então, quando tive que entrar no meio de uma mata e pegar um barco, né, que aí me passaram a fronteira, né, nossa, ilegalmente, que eu já senti que realmente estava tendo alguma coisa ixi, travou. estranha, mas eu não sabia. E passando a fronteira já era isso, já era eu vi placas já em outra língua, né, que é Uhum. uma língua totalmente diferente, e homens armados, né, com armas enormes. E aí eu cheguei a perguntar: "Ai, mas por que está usando essa arma?" E eu lembro que eles comentaram que era para minha proteção, que todos os guardas eram para proteger a gente. E isso, eu não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, até então a gente está entendendo bem. Em nenhum Uhum. momento ali você teve algum impulso de fugir ou pensou sobre isso, ou você buscou algum outro recurso para avisar o que estava acontecendo com você até aquele momento? Então, eu estava em contato com um amigo meu, pelo Telegram. E eu falei pra ele que estava muito estranho, tanto que até as conversas saíram, né, em algum canal, alguma coisa, essas conversas que eu estava Hum, tendo com ele. Essas conversas foram no trajeto, já acredito que um pouquinho antes e depois quando passou, né, o rio, no caso, já para o outro lado. Eh Nesse exato momento, eu não cheguei a pensar de fugir, mas fugir para onde? Eu vou uhum, correr, iam me pegar, então talvez até ia ser pior, né. Então eu não consegui ter nenhuma reação nesse momento. Eh, Acredito que depois quando chegou, realmente não parecia ser uma empresa realmente.
sempre na nossa cabeça eles faziam que, nós pensarmos Uhum. que era uma empresa séria, porém tinha as regras rígidas, né, que a gente tinha que fazer o nosso trabalho certo, que tinha que ter resultados realmente, né. Se não tinha esses resultados, você tinha que pagar por isso, que eram aí as punições que eles faziam com a gente. Quando chegou em si, no primeiro, né, eu cheguei de noite, eu não trabalhei, me mandaram para um quarto, já no dia seguinte, não consegui, assim, não podia conversar, então eu não podia ter ali, não, também não tinha nenhum brasileiro, eram todos, a grande maioria asiático, tinha africanos também, árabes, então não pude ter muito contato. Com o tempo eu fui entendendo, mas eu já estava com muito medo, porque ali naquele primeiro momento, quando eu cheguei, eles já pegaram meu celular, falaram que eu Uhum. não podia usar meu celular, mesmo fora do horário de trabalho, e o meu passaporte também. E me falaram que não era vaga de 6 meses, era 1 ano e 6 meses que eu ia ter Nossa. que passar naquele lugar. Eu cheguei a comentar que eu não queria, e que eles falaram, que depois a gente conversava sobre isso. Ô Lucas, E nunca você não podia aconteceu. conversar com as outras pessoas que estavam ali? Eles impediam a comunicação entre vocês? Então, durante o horário de trabalho em si, a gente tinha que estar focado de Uhum. trabalho, né, no caso. A gente tinha que estar focado no que a gente estava fazendo. A gente conseguia conversar mais nas pausas, né, tinha Uhum. pausas de para lanche, eram 3 pausas, podia ir no banheiro, não tem problema nenhum, não tinha problema nenhum. Mas ali dentro da sala em si, a gente não podia ficar conversando com um amiguinho do lado, né. Entendo. Senão eles vinham e, eh, brigavam, né, no caso, sim. Sim. E a natureza desse trabalho que vocês desempenhavam ali? Uhum. Em si, quando no primeiro dia em si, eles me deram um roteiro, nesse roteiro eu tinha que transcrever, né, que contava a história, né, de uma mulher que era bem-sucedida, conhecer o personagem que eu teria que fazer, esse personagem, no caso, fingir ser essa pessoa. Uhum. O trabalho em si, que a gente tinha que fazer, era conversar com pessoas, homens, e Uhum. criar um tipo de relação com eles, né, fingindo ser essa Essa modelo, mulher. no caso, que era Uhum. que eles usavam. E a grande maioria ou era de amizade ou amorosa e no fim das contas, ela tinha um trabalho fixo que ganhava muito bem, e ela tinha um trabalho à parte que ela ganhava comissões. Uhum. E a gente tinha que fazer a pessoa em si entender desde o primeiro desde o começo da conversa, que era um trabalho que poderia ganhar muito bem, que até ele podia trabalhar com a gente. Aí no quarto dia, né, de conversando, cada dia a gente tinha que ter alguma, é como no dia a dia, a gente tá conhecendo uma nova pessoa, a gente pergunta: "Ai, você é da onde? Você gosta do quê? Qual que é Uhum. a sua comida favorita? Qual que é a sua banda favorita?". Coisas assim básicas, né. Criar uma amizade, querendo ou não, muitos homens que se eram muito mais velhos, né, criam porque queriam ter algo mais amoroso com Uhum. ela em si. Porém, a ideia era que essa pessoa ajudasse nesse processo desse trabalho online. No primeiro dia, essa pessoa tinha que retirar o dinheiro, porque a pessoa ia ganhar um dinheiro, ia ganhar $30, né, ganhava, essa pessoa retirava realmente esse dinheiro, Uhum. por plataformas de criptomoeda, Uhum. né, de Bitcoin, que isso no primeiro dia, né. E já no dia seguinte, essa pessoa tinha que ajudar novamente, porém aí essa pessoa tinha que colocar o dinheiro dela. Ah, No sim. primeiro dia, tinha uma situação lá que nós, né, falsamente colocávamos um dinheiro, então essa pessoa já via: "Ai, tem que colocar o dinheiro aqui, para isso, aquilo, outro", era um processo que levava umas 3 horas.
e tirava, né, a meta era tirar o dinheiro das pessoas, via Bitcoin, que Hum, é uma forma muito mais fácil, que não é né, rastreável, né? Sim, não sim, é que da não é rastreável. rastreável. Então, basicamente, vocês tinham que fingir ser essa mulher muito bonita, que entrava na Uhum, cabeça deles e acreditava e fazia eles acreditarem que estavam realmente falando com aquela mulher bonitona e que eles tinham que fazer essa sim. aplicação em dinheiro para poder também ter esse estímulo de ganhar dinheiro Uhum, também, né? sim. Eh, em Com todas as pessoas que a gente conversava, a gente tinha que deixar claro que a nossa ideia era conhecer o país dessa pessoa, Uhum. conhecer essa pessoa, com esse dinheiro, com essa comissão que ela ganha, que ele ganharia ajudando. Num dia, quando eles se encontrassem, eles podem fazer um passeio, comer alguma comida junto. Uhum. Realmente, né, criar um laço com essa pessoa, né, e as pessoas bom, como no primeiro dia, né, acredito que bom, eu sou ator, eu escrevo também, eu escrevo roteiros, né, é um roteiro muito bem feito para Sim. fazer a pessoa acreditar mesmo, porque primeiro a pessoa ganha um dinheiro, Sim, né, o pessoal tem um esses primeiros investimento, né? $30. É. Tem um Sim, então a pessoa vai falar: "Ah, então não é mentira, eu tô ganhando". Sim. Se logo de começo a gente pedisse pra ela dar o dinheiro, aí talvez ela ia É. ia ficar com o pé atrás. pensar, ia ficar com o pé atrás, mas como a gente dava o dinheiro primeiro, aí a pessoa ficava feliz, aí tinha todo um roteiro depois que a pessoa recebia: "Ai, que você foi muito perfeito, que agora você vai poder ganhar muito dinheiro, pensa que, nós temos 30 dias no mês, se você fazer uma vez ao dia, faz $30 por 30, quanto que você vai ganhar só de comissão, blá-blá-blá, blá-blá-blá", e fazia a cabeça da pessoa. Nossa. Mas aí, quando a pessoa tinha que colocar o dinheiro, esse dinheiro nunca voltava, Uhum. né, E ficava você para eles em falava si. só com locais ou era tipo uma lista mundo, assim? Nível de mundo. Então, eh, na verdade, a grande maioria era europeus, Europeu? né, toda a Europa em si. Uhum. Depois eles começaram a fazer América Latina, eu não cheguei a fazer, mas aí eles faziam com um personagem masculino, com as mulheres, Hum. que aí mais vai daquele sonho das mulheres, de um homem asiático bonito, Uhum. Sim. que as latinas têm muito com, né, com os coreanos, chineses, os K-drama, o Sim. K-pop, então, que nem eu tô falando pra você, eles sabem Muito bem com quem eles estão eles mexendo, sabem entendeu. Então construir um ele perfil, né, de Nossa. acordo com o sim, sabe, local. as mulheres latinas gostam muito dos homens asiáticos, então vamos fazer isso, vamos tirar o dinheiro delas dessa forma. Já na Europa tem muitos homens Sim, eh, idosos que estão sozinhos, gostam também de mulheres mais novas. Uhum. muito bem feito. É, de fato. Uhum. Muito interessante. E depois criava, né, aquele envolvimento amoroso e a pessoa ficava naquela expectativa de um dia encontrar aquela mulher, aquele homem. Sim. Então ela ia colocando mais e mais dinheiro Uhum. para poder chegar esse Sim. dia, né? Que Uhum. coisa. Eles tinham um site que eles faziam bom, era coisa de editar uma foto, como se tivesse uma passagem comprada já para o dia tal, Tá. falar: "Ai, meu amor, eu vou no dia tal, a gente vai se encontrar", mas logicamente que isso nunca acontecia. E como tinha mulheres também, né, que estavam, né, essa situação lá, com isso: "Ai, me manda um áudio". Essas mulheres, elas também, né, tinha que mandar áudio. Entendi. E, Eh, e às vezes finalização. videochamada, mas era coisa de que não mostrava o rosto. Falar: "Ah, eu sou muito tímida, não quero mostrar o rosto". As meninas tinham que fazer essas Uhum, videochamadas e era assim, dessa forma. Pra entendi. ficar mais porque tem pessoas que caem de uma e tem outra que demora muito tempo pra, né, Ok. talvez, quem sabe com um áudio, com uma videochamada, Uhum. acredite.
Ô Lucas, e se não alcançasse, se não conseguisse cumprir essas metas, não conseguisse Uhum. clientes, o que acontecia? Então, aí vem a parte mais chata, né. A cada 3 dias tinha que ter pelo menos um. Se não tinha esse um, a gente ia para um quartinho, e nesse quartinho a gente era espancado. Nossa. E também dependendo, eh, bom, é digamos, um mês, né, no começo do mês, às vezes era só fazer flexões com um galão de água nas costas, ou ficar parado no ar, com as pernas inclinadas e os braços também, inclinados para frente, e vai passando, e você não vai dando resultado, não vai dando resultado, aí pode ser que já venha já o espancamento com um pedaço, né, de cano que eles usavam e também a máquina de choque, No né, mas a máquina de choque era bem mais para o fim, quando se você realmente não dava nenhum resultado mesmo, ou se acontecia alguma coisa em específico. Ô Lucas, alguém chegou a vir a óbito nesse lugar? Então, que eu saiba não, Hum. né. Eles tinha às vezes que pessoas, desapareciam, né, porque estavam presas, tanto comigo aconteceu isso 2 vezes, eles me levaram, eu fiquei 2 vezes, na primeira vez uns 8 dias e depois da segunda mais uns 8, 9 dias. Seria um quarto negro, que eles chamam, onde fica amarrado, às vezes faz algum tipo de espanca, faz alguma coisa, mas de morrer mesmo não. Você ficou nesse quarto negro onde você sofreu essas agressões físicas. Sim, eu f da primeira vez foi porque eles descobriram como a gente usava o Telegram, eu conversava com um amigo meu escondido, né, esse Uhum. amigo que eu conversava desde o começo. Então eu repassava, às vezes, algumas mensagens para ele, né, então, uma mensagem que o chefe mandou, eu repassava. Se você clicar, se você consegue ver, entrar no perfil dessa pessoa que mandou. Então eles tinham o contato, até hoje em dia eu tenho essas mensagens, se eu quiser mandar uma mensagem para o chefe lá: "Ô seu filho de uma" Uhum. xingar, eu posso, se eles estiverem usando ainda, né. Então, teve um dia que 2 ami 2 amigos meus junto com a minha prima decidiram mandar uma mensagem, né, falando: "Oi, nós somos a família do Lucas, a mãe dele tá muito doente, o avô Uhum. dele é muito idoso, a gente precisa que o Lucas volte, blá-blá-blá", como se isso fosse fazer o coração deles e deixar eu ir embora. Logicamente não. Depois disso, a minha vida lá dentro, começou a ser mais um inferno, tanto que dessa primeira vez eles me levaram preso. Da primeira vez, quando eles descobriram, eles queriam saber se alguém tinha me ajudado, se eu fui sozinho, aquilo outro, Uhum. então eles me bateram muito, e depois me levou para um outro lugar fora, que eu fiquei esses 8 dias, mas lá eu não fiquei algemado, né, fiquei preso dentro de um Sim. lugar que parecia uma cela mesmo, que tinha alguns outros chineses lá dentro. E mas da segunda vez, que foi basicamente pelo mesmo motivo, dizem eles que não tinham entendido quem me ajudou, porque começou a acontecer outras coisas, né, então eles vão ligando: "Ai, porque o Lucas fez isso da outra vez, pode ser que não sei o quê, não sei o quê", e querendo sempre que falasse. E eles te torturavam para você poder falar. No Já dessa segunda vez, eu fiquei esses 8 dias totalmente algemado, em pé, eu não podia sentar, às vezes eu à tarde, no caso de manhã, né, que era o horário de descanso, né, eram 17 horas que a gente ficava, das 5h30 até 8h30, 9h30 do dia seguinte. Nesse período de 9h30 até umas 5 e pouco, eu ficava "sentado", entre aspas, mas ainda algemado, que era o horário que eu poderia dormir, mas eu não conseguia dormir, porque dormir sentado, mesmo com cansaço, eu não conseguia. E
Eles vinham dessa vez, uma vez, no dia, me dar um prato de arroz seco para Uhum. comer. Porém, eu comia mais porque os guardas, né, que não eram chineses, eles cuidavam, entre aspas, da gente, né. Eu lembro deles falarem muitas vezes que eles não aceitam, quer dizer, que eles não são a favor disso que os chineses fazem, porém é a realidade deles, é o trabalho deles e eles têm que fazer o que o chefe deles mandam, Sim, né, tanto eles, tanto as da limpeza também que eram, birmanas. entendi. E como que você conseguiu, enfim, Lucas, sair dessa situação? Então, depois de um tempo que eu estava, chegou um outro brasileiro, Felipe, e quando ele chegou, né, acredito que já tinha passado em vários canais, em vários lugares, a notícia minha, né. Então a minha família já estava em contato com a Êxodos, que é a organização que ajudou na saída. Ele, em contato com ela, passava informações, porém nós bolamos um plano de fuga, né, entre nós lá dentro. Uma das meninas tinha começado a namorar com um dos birmanos, que acabou saindo, então, ela tinha um celular escondido, que ele passava informações, ele chegou a passar um mapa. A gente chegou a fazer a fuga, porém todos foram pegados de volta e colocados lá dentro, mas, Uhum. por sorte, na mesma noite, esse DKBA, que é a milícia que a organização estava conversando, né, chegaram e conseguiram fazer esse resgate nosso. Ah, então foi uma E com milícia, esse na resgate, verdade, que conseguiu resgatar vocês? sim, porque o Myanmar em si, eles estão em guerra civil Uhum, há muito tempo, eu não sei exatamente quantos anos que eles já estão. Então, digamos que a grande maioria dos homens, né, bom, como no Brasil, quando a gente faz 18 anos, que a gente tem que ir se alistar, pode ser que fique, pode ser que não fique, todos os homens têm que se alistar e obrigatoriamente por um tempo estar. Tinha até homens bem mais velhos que estavam. Então, digamos que a grande maioria deles trabalham como guardas, né. E fora, tinha essa milícia que, entre aspas, "boa", que é a milícia que quer acabar com esse tipo de organizações que os chineses fazem dentro do país deles. uhum. E teve aí uma conversa, e eles tinham uma lista onde tinha o meu nome e mais de não sei quantas pessoas, e eles conseguiram resgatar. Porém, com esse resgate, a única coisa que eles conseguiram foi o nosso passaporte. Então, digamos, eu saí com o que eu estava levando A no roupa corpo. do corpo e o passaporte. Sim, Nossa, e o passaporte. e você já Tudo que eu tinha ficou lá. nossa, você sente que você já se recuperou de tudo isso que você passou ou você ainda tá processando? Hã, eu faço terapia, né, então, digamos que nos primeiros meses, eu acho que foi o que a gente mais conversou sobre esse assunto. Hoje em dia, nesse exato momento, eu não me encontro no Brasil, estou na Argentina, que foi bom, eu não contei essa parte, mas quem conhece a minha história, com os meus 21 anos eu vim pra cá, eu fiz minha vida aqui. Eu só fui para a Ásia em si, né, em 2023, como uma oportunidade, que sempre fui fã de cultura asiática, Uhum. K-pop, então via, tailandesa também, então aí eu vi uma oportunidade de conhecer como foi, uma passagem paga, com uma organização, né, a parte das Filipinas que eu contei antes. Uhum. Eh, voltando para cá, digamos que eu pude retomar as minhas coisas, né. Voltei a atuar, tô fazendo as minhas coisas com meus amigos, tô fazendo alguns trabalhos por fora também de atuação, então é o que eu tô vivendo agora. Com a terapia, me sinto melhor, né, um pouco, não sei se ameaçado,
né. Mas no Brasil em si, enquanto eu estava, eu tinha que me cuidar muito, né. Hum, Porque muitas pessoas me conheciam na rua, então, tipo hum, assim, se eu fui num lugar e eu quero postar, eu já tinha que estar no outro lugar para postar, não sempre né, ali: "Ai, tirei a foto, vou postar agora. Ah, estive aqui no shopping tal", Uhum. né, por ok. conta de segurança, não a localização certa. Mas estou bem, me sinto bem, né, sempre às vezes tenho lembranças, às vezes tenho alguns sonhos que lembram, né, o que passou lá, mas sinto que eu estou conseguindo superar, né, estou tentando seguir, né, o que muita gente às vezes eu já li muitas coisas, fala assim: "Ah, mas ele não sofreu, pô, ele tá lá já feliz", mas eu tenho 32 anos, isso foram 4 meses dos meus 32 anos. Eu acho que não é por conta disso que eu vou parar de viver, que eu vou parar de seguir as coisas da minha vida, os meus sonhos, por conta disso. Foi uma etapa muito sofrida, que com isso, com a terapia, eu estou tratando, né. Eu quero viver o máximo que eu puder agora. Com certeza. É isso, Lucas. E você havia falado para mim, né, que você não se sentia até muito à vontade de algumas pessoas aí, até mesmo que vivem aí no seu convívio com você, de saberem da sua história, né? Que você Uhum. ficava ali um pouco cabreiro, vamos dizer assim, eu sempre uso essa palavra. Então, é porque assim, agora, né, que eu voltei, bom, o meu círculo de amizades são os mesmos que, obviamente, souberam o que aconteceu, estiveram acompanhando, mas estou conhecendo muitas pessoas novas. Se eu vou muito mais a fundo nas coisas que aconteceu, bom, eu conto: "Ai, não, porque há 2 anos atrás eu fui para a Ásia, trabalhei nas Filipinas, na Coreia, na Tailândia", mas aí essa parte só se assim, aconteceu, né, essa semana mesmo, que eu cheguei, contei, mostrei a matéria, tal. Todo mundo fica muito, horrorizado, né, pergunta: "Ai, mas você tá bem?" Sim, mas eu prefiro não falar sobre, né, mas em algum momento va vai acabar acontecendo. Verdade. E, eh, não tenho muita informação sobre isso, mas pode ser que aconteça alguma produção, alguma coisa aí, estive em conversa, já tenho assinado algumas coisas, mas são coisas que levam tempo, né, então Ai, que não posso dizer: incrível! "Ai, ano que vem vai lançar isso, aquilo outro", também não sei, eu só sei que eu já assinei, então pode ser que A em qualquer breve momento. Breve vai roda. acontecer. Vai Que massa, acontecer, que cara. ótimo, parabéns. Que legal. Então, por causa que assim, todo mundo acha que você assina, já faz, já lança. Não, tem todo o pré, para até fazer o pós, até lançar, É né, verdade, pode levar aí de mínimo 2, 3, 4 anos. é É a verdade. pré-produção, né? É. Tem. Lucas, muito obrigada por ter concedido essa pequena entrevista pra gente. Muito obrigada por tudo. Obrigado Não, por obrigado convidar. vocês. Muito